povo vencedor. Abre a Bíblia, meu querido irmão, no livro de Êxodo, capítulo 17. É uma palavra que o Espírito Santo preparou para esta igreja. Desde a cidade de Vazante, Deus já havia colocado em meu coração essa ministração. E o Senhor está na direção dessas noites em que estamos aqui ministrando. Meu irmão, eu disse para o pastor Giovanni, né? Foi ontem, eu fui tocado de forma tremenda aqui. Tremendo. Eu disse para ele: olha, pastor, vocês que pensam que eu vim aqui dar alguma coisa, eu vim receber. Eu estou saindo amanhã de manhã, se Deus permitir, e Ele está na direção da nossa vida, retornando para a nossa cidade, e eu vou voltar levando uma grande unção dessa cidade. Amém, queridos? Quem crê, diga amém. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Levante a sua mão e diga bem alto: o Senhor é a minha bandeira. Pode se assentar, povo abençoado. Glória a Deus. Diga amém. Quem está feliz aí? Dá um tchau assim, deixa eu ver. Glória a Deus. Povo de Deus, mais uma vez eu louvo a Deus por essa graça de estar aqui hoje. Quem veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo? Amém ou não amém? Vira para o irmão, fala para o irmão do lado assim: irmão, Deus vai te tocar de forma profunda. Fala com ele, mas é profundo, profético. Fala com ele, profundo e profético. Fala glória a Deus. Queridos, a missão da igreja na terra não é fácil. Não é o quê? Quem é dessa igreja aqui? Levanta a mão. Quem é membro deste ministério aqui? Levanta as mãos. Quantos estão visitando aqui nossa igreja hoje? Levanta a mão. Quantos visitantes? Sejam bem-vindos, viu? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, a missão da igreja não é fácil. A missão da igreja, primeiramente, agradar a Deus acima de todas as coisas. Fala glória a Deus. E expandir o reino. Mas ultimamente, a igreja tem andado dividida. Quando eu digo a igreja, eu digo a noiva, o povo de Deus. Cada um com um pensamento. Cada um agindo da forma que pensa, que age, que se der, que vem. Cada um faz conforme o que quer. A igreja não foi feita para viver separada, isolada, dispersa. A igreja não é para ter e nem haver grupos. A igreja não é um montante de grupos. A igreja é um corpo. Fala glória a Deus, querido. Será que tem um glória a Deus mais alto aí? A igreja é o quê?
A igreja é o quê? A igreja é o quê? Todo mundo, a igreja é o quê? Fala pro irmão, a igreja é corpo. Isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Deus, Ele trabalha em comunhão. Deus eleva a igreja a viver comunhão. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus tinha comunhão com eles. Fala glória a Deus. No jardim do Éden. Isso, os anos passaram, o tempo passou, e o inimigo que ele mais tenta é fazer com que essa comunhão seja dispersa, seja atingida, com que essa comunhão se acabe. Mas eu declaro cada dia mais uma igreja unida. Eu profetizo sobre essa congregação, uma igreja que anda numa só visão, na visão de Cristo, na visão do Senhor, através da sua liderança. Diga glória a Deus. Quando Deus levantou Moisés para liderar o povo de Israel, tirá-los do Egito, lugar de sofrimento. Quando Deus levantou Moisés para ir até Faraó, Deus tinha um grande propósito. Deus colocou uma liderança nessa cidade. Deus colocou pastores, pastoras nessa igreja. Deus colocou você nessa igreja. Mas não à toa, não em vão. Deus está com um propósito enorme, começando da liderança até a cada membro dessa igreja. O propósito de Deus para a tua vida vai além do que você imagina e do que você pensa. Diga glória a Deus. Deus tinha um propósito com Moisés. Só que para que Moisés chegasse e realizasse esse propósito, né, irmãozinha? Para que Moisés chegasse e realizasse esse propósito, era necessário todos entenderem e serem sensíveis à visão de Deus. Entenda bem, meu querido, entenda bem, igreja. A Bíblia diz que Moisés chama Josué. Moisés faz o que, igreja? Faz o que, irmãos? Faz o que, igreja? Moisés chama Josué. Josué representa a igreja, os membros, diga glória a Deus. Moisés chama os membros, Josué, e diz a ele: vai, Josué, vai a peleja contra Amaleque. Vai, Josué, levanta homens, levanta soldados, levanta valentes, vai, peleja contra Amaleque, porque senão eles vão nos destruir. Nós não podemos ficar vendo eles vindo contra nós e ficarmos de braço cruzado. Meu irmão, a peleja da igreja é grande. Meu querido, a batalha que a igreja está vivendo nessa cidade, apesar que eu não sei o que é os problemas, os momentos difíceis, mas eu sei porque eu sou pastor e eu também sou igreja, faço parte de igreja, eu sei como é que é, e a batalha não é fácil, a batalha é grande. Por isso que precisamos de homens nessa igreja como Josué. Porque quando Deus fala com Josué, você não vê, a Bíblia não diz Josué que Josué está questionando. A Bíblia não diz que Josué murmura: ah, Moisés, porque eu? Ah, Moisés, não tem outro serviço. Ah, Moisés, não tem outra função, porque logo eu tenho que ir para a guerra, porque logo eu tenho que levantar homens. Não, Josué, ele não questiona, ele não tenta escolher outra função. Não, ele simplesmente vai. Josué era submisso, era obediente. Josué era sensível à liderança, à voz do seu líder. Josué tinha um coração que agradava a Deus. Tem muitas pessoas na igreja que era para ser um Josué, que vai para a batalha, que vai e pega leão pelo bigode, se é que ele tem bigode, pela juba, que vai pega o urso. Os Josués é aqueles que saem para os evangelismos. Os Josués é aqueles que vão para o serviço mais pesado. Os Josués são aqueles que vão, meu irmão, minha irmã, para a frente da batalha. Aqueles que vão mesmo no punho, que vão na raça, que vão na força. Meu irmão, tem muita gente querendo ser Moisés sem antes ser Josué. Tem muita gente dentro das igrejas querendo estar como Moisés sem antes ser como Josué. Que vai
Sim, senhor, Moisés, eu vou. Como é que é? Vem aí os amaleques, eles estão armados, não importa. Eles têm espingarda, não importa. Eles são muitos, não importa. Se o Senhor mandou, eu vou obedecer. Eu estou aqui, eu creio na visão que Deus te deu. Eu creio na direção que Deus te deu. E eu irei. Tem Josués aqui nessa noite. Tem Josués aqui nessa noite. Tem Josués aqui hoje. Tem homens e mulheres como Josué nessa igreja. Se tem, levanta a mão e adore ao Senhor. Diga glória a Deus. Josué vai. Fala comigo, Josué vai. Fala, Josué vai. Fala pro irmão, quando que você vai, irmão? Fala, quando que você vai sair? Quando que você vai agir? Eu já vi muito marido falar para a esposa assim: te amo, meu chuchu. Se eu chamar minha esposa de chuchu, eu dou uma sapatada na cabeça. Eu já vi muitos namorados, namorada falar um pro outro assim: você é o amor da minha vida. Lá na esquina ele está com outra dizendo para outra: você é a estrela da manhã na minha vida. Anda mais 2 quarteirão e vira para outra e fala assim: I love you, baby. Tem muita gente na igreja assim: conta comigo, Deus. Eu estou à sua disposição. Você prepara, porque eu estou acajadadinha, viu, irmão? Mas também tem azeite de Deus. Quem crê, diga amém. Deus colocou essa mensagem no meu coração lá em Vazante, antes de eu vir para cá. Queridos, tem muita gente que fica na igreja e ele fala: Senhor, conta comigo. Meu Deus, eu quero ganhar alma. Fala aquele discurso bonito, né? Porque, meu Deus, e verso, e não, pode contar comigo, eu tô para ir, para trás, eu vou, mas na hora do ir mesmo, não vai. Sabe o que ele é bom? É bom do... Lá em Minas fala bom de gogó. Tem muita gente boa de pastora, pastor, do seu lado, pastor Murilo lá, pastor, entendeu? Tem um irmão lá, falou: tá junto comigo. Irmão, vem cá, tô precisando de você, vamos pra batalha. Pastor, sabe como é que é? Eu não tô tendo muito tempo. Será que Deus está falando aí? Sabe como é que é, pastor? Pastor, eu estou muito ocupado. Pastor, mas é o seguinte, sabe? Esse dia eu não estou bem. Ei, Josué não era assim, não. Eu vou, Moisés, vou. Quando que é? Como é que é? Estou pronto para batalha. Aleluia, glória a Deus, diga amém. Diga amém, diga amém, diga amém. Toda igreja tem que ter Josué. Toda igreja tem que ter Josué. Toda igreja, vou dizer de novo, tem que ter Josué. Se tiver um Josué aqui, será suficiente para Deus fazer uma grande obra. Mas se tiver mais de 1, 10, 20, 30, 100, grande, maior ainda, será o agir de Deus. Oh, glória! Diga aleluia! Talvez você é um Josué, mas você está enferrujado. Talvez você é um Josué, mas você vive só para você. Você só pensa em cada dia em ter mais. Quanto mais tem, mais quer ter. Cada dia, quanto mais você possui, mais você quer possuir. Você só vive para o namoro, vive só para a namorada. E depois vem para a casa de Deus e fala: Deus, eu te amo, cuida de mim, Senhor. Conta comigo, larga de ser incrédulo, larga de ser hipócrita. Ai, 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 eu vou embora hoje, irmão. Palavra de Deus, diga amém. Senhor, conta comigo. Mas você passa o dia inteiro ligado à internet, Facebook. E como é que Deus vai contar com você? Deus conta comigo. Você passa o tempo todo só pensando no namoro, só pensando no dinheiro, só pensando nas coisas do mundo, no futebol, no seu time, pensando em você mesmo. Deus está querendo contar contigo, mas você nunca tem tempo para Ele. Você nunca ouve a voz dEle. Você nunca dá lugar para Ele. Essa noite Deus vai te ressuscitar. Deus vai te levantar. Deus vai te fortalecer, meu querido. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem que esse pastor do Murilo está pensando que é? Meu Deus do céu, eu estou debaixo de uma graça muito grande aqui. Levanta a mão por um momento. Levanta.
Tem um agir de Deus muito grande aqui agora. É como se essa unção estivesse entrando, meu irmão, minha irmã, agora, em toda parte do seu corpo, da sua alma. Tem gente ouvindo essa palavra, é como se estivesse tirando dele um machucado, uma ferida, que estava com a casca grossa, que estava precisando ser ferida de novo, mas que após arrancar essa casca, iria ser tratada, iria passar um remedinho, fazer uma limpeza, e ela seria cicatrizada, em nome de Jesus. Hoje, Deus está levantando novamente o teu ministério, a tua fé, a tua vida. Deus está te erguendo, Deus está te levantando. Você precisa entender, Ele tem um propósito contigo nesta obra. Tem muito Josué que Deus colocou nesse ministério, que está pensando em ir para outro ministério. Ei, faz isso não. Faz isso não. Tem muito Josué que acha que o serviço dele é só o mais pesado. Sabia disso? Não, por que para mim é só aquele serviço? Por que para mim? Não tem outro serviço. Um dia chegou um camarada na nossa igreja em Vazante. Ele veio da nossa igreja, de nosso ministério, da capital Belo Horizonte, conhecido meu. E ele chegou, e eu não apresentei ele como pastor. Primeiro, eu não sabia certeza se ele era um pastor. Segundo, ele estava passando alguns problemas particulares, que não pegaria bem eu apresentá-lo como pastor. Era até um modo de preservar ele. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então eu apresentei ele pelo nome. Está aqui o irmão fulano. Quem conhece, quem recebe com alegria, diga amém. A igreja, amém. Quando terminou o culto, aquele homem foi embora, família dele toda da igreja. E ele começa a semear que eu, como que fala? Fiz pouco caso, porque eu não o chamei de pastor. Que eu desprezei, porque ao apresentá-lo, eu não o apresentei como pastor. Eu sou nascido em Vazante, eu pastoreio uma igreja, onde a cidade é a cidade natural, onde eu nasci, eu e minha esposa. E lá na rua, irmão, é menino que eu joguei bola com ele. É um que tem gente que bateu em mim, né? Coisa de menino. É tia, parente. E aonde eu vou é Murilo. Ô Murilão. Quando é Murilão, tem hora que eu fico meio assim, porque eu tô magrinho, né? Murilão, esse negócio é pra gente gordo. Ô Murilo, e aí? Tem outros que me chamam de Júnior, né? Que é Murilo Júnior. E assim vai. E eu não tenho problema com isso. Então eu pensava aqui também, mas ninguém tem. Mas eu fui observar. Tem muita gente na igreja em busca só de nome, de status, de posição. Se não me chamar de pastor, ui. Vira pro irmão e fala assim: cuidado, hein, Dodóizinho. Fala com ele: cuidado, Dodóizinho. Não me chamar de evangelista. Não, se o pastor não me apresentar e não falar que eu tenho 30 anos de igreja e que eu não sou isso, eu sou aquilo. Não, para com isso. Tem um momento Deus, Moisés, chamou e expressou a Josué: vem cá, valente Josué. Vem cá, apóstolo Josué. Vem cá, bispo. Tem muita gente na igreja buscando isso. Deus não te colocou aqui para buscar status. Se você não é você que tem que se apresentar, é Deus que vai te apresentar e falar de você. Meu irmão, não é falando que você é pastor que vai fazer de você um pastor. Não é falando que você é um obreiro que vai fazer de você um obreiro. Não é vestindo terno ou não terno, ou tênis ou não tênis. Não é, meu irmão, pelo um penteado que vai demonstrar o que você é ou não. Mas a Bíblia diz que é pelos frutos, pelas obras, pelos frutos, pelas obras, pelos frutos, pelas obras. Flui dentro de você. Por isso você tem que entender: Deus te colocou aqui não para te dar um status, não para te dar nome, mas para que você seja valente, corajoso, ganhe almas, trabalhe, faça obra, faça obra, faça obra, faça obra. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Josué foi para a luta. Josué foi para onde? Josué foi para onde? Tem irmão que só quer bem bom. Quer bem bom. Até cantando aquela música, né? Na água de coco, pra mim tanto faz.
Eu quero dormir e ficar de barriga para cima, cada vez mais. Ai, tá tendo evangelismo na igreja. Ah, tem vigília hoje. E eu tô aqui assistindo Faustão. Vai morrer pro inferno, Faustão. Ai. A igreja. Fala, sai dele. Levanta a mão e fala, sai de mim também. Porque tem irmão que na igreja só fala dele. Tem que aqui ouvindo a mensagem que isso é para fulano. Mas isso é para você também, meu querido. Quem está me entendendo, diga amém. Enquanto Josué foi para o quê? Foi para o quê? Para onde? Moisés foi para o monte. Fala glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Moisés foi para onde? Foi para onde? Foi para onde? Para o monte. E com ele subiu Arão e Ur. Quem que subiu com ele? Esse nome bonito, hein? Ur. Ei, Ur. Urzinho, ó. Né? Arão e Ur. Subiu os dois. Moisés foi fazer o que no monte? Dá apoio, dá suporte. Deixa Moisés para daqui a pouco. Antes de falar de Moisés, subiu dois homens, por nome de Arão e Ur. Se Josué fosse crente, casca de ovo e dodóizinho, ele ia lá lutando, pega a mão. Tem 12 anos que eu não dou murro, irmão. É brincadeira. Esse aqui é um cara muito querido por nós, um irmão abençoado. Diga amém. Já pensou? Pô, tá tudo torcendo, irmão. Ei, tem um carpete aqui, vai sair fogo aqui. Fica em pé aí, vocês três. Fica aqui, Moisés. Vem cá, representando aqui, rapidamente. Fica de cá, Ur. Só tem cara de Ur, viu? Meu pastor. Vem cá, Arão. Cadê a barba de Arão, pastor? Faz com que a gravata. Tá lá. Na igreja tem gente casquinha de ovo. Tem ou não tem? Se Josué fosse um casquinho de ovo, ele tá lá. Se ele começasse a lutar e desse uma olhada para Moisés, casquinho de ovo, se ele fosse casquinho de ovo, ele ia ver lá do lado dele quem? Se ele fosse casquinho de ovo, prepara. Já tomava um murro, sabe por quê? Ele ia tirar a atenção da luta. Moisés levou Arão e Ur e deixou eu aqui lutando. Por que não me levou com ele? Moisés não me ama. Moisés não me dá atenção devida. Eu não sou valorizado nessa igreja. Pode sentar, irmão, obrigado. Por que é só fulano e por que é só fulano? Por que é só aquele irmão e aquela irmã que anda com a pastora? Por que é só aquele lá que toca? Como é que você chama, querido? Saulo. Por que é só o Saulo? E por que é só eu? É porque que eu estou aqui limpando a igreja e fulano está lá tomando açaí com a pastora? Por que eu estou aqui agora evangelizando e fulano está lá de boa? Por que é só comigo? Você não entendeu, meu irmão. Você não entendeu. Josué seria o sucessor de Moisés. Arão e Ur estavam do lado dele, mas não assumiram a responsabilidade que ele assumiu, que ele tinha, que Josué futuramente assumiu. Você tem que entender, o que você faz hoje, meu irmão, pode ser pesado, e tem muitas pessoas que estão ao lado da sua liderança, não é porque são melhores que você, o seu tempo vai chegar a hora, se você entender que está na batalha, é um propósito de Deus, e ficar quieto, parar de murmurar e fazer a obra. Qualquer momento você não vai estar do lado de Moisés, você será como um Moisés. Você será como um líder. Diga glória a Deus. Você tem que entender isso. Quem está me entendendo, diga amém. Você não entendeu. E aí tem muita gente, eu escuto isso. De vez em quando, queria vir para cá. Quando eu vim para cá, deu briga de jovem querendo vir para cá. Eu tinha que ligar, eu estava dentro do banheiro, gente. Não vou falar fazendo o quê? Estava lá, peguei o telefone do Giovanni. Falei, querendo vir. Estava juntando carro lá. Primeiro queria arrumar uma van. Não, passou, não quer ir, não vai. Dessa vez não vai, não. Aí, não fiquei sabendo que levou alguém.
Mas eu nunca levo. Estou lá de horror, irmão. Aquela reca, vem caminhando. Vamos pegar, passar, filho seu. Tem uns aí que não, mas parece e vai embora. E aquela reca, irmãos, eu sei como é que é. Tem gente que, não, por que não eu? Por que não eu? Para com isso. Você não vai crescer, não é dependendo do pastor, não é pastor que te faz crescer, não é pastora que te faz crescer, é Deus que te faz crescer. Mas ei, o que faz te crescer é Deus, quem te leva ao crescimento é Deus. Mas Deus também reconhece algo, liderança, autoridade. Deus reconhece e Deus procura ver homens que honram, homens que são submissos, homens que obedecem. Deus te colocou aqui para obedecer uma voz, uma liderança, para te fazer você, depois de um grande líder, um grande Josué. Quem é esse levantado por Deus? Está no tempo de Deus. Levanta a tua mão agora e dá glória. Diga aleluia. Se Josué olhar e falar assim: ei, o que é Arão e Ui, não eu? Meu irmão, ele ia tomar uma pancada até falar chega. Ele ia desconcentrar. Irmãos, teve um tempo da minha vida que eu comecei a andar com algumas pessoas, não vou citar nome, pastores. Eu tenho muitas falhas. Vocês estão me vendo aqui, eu sou um cara pecador, viu? Que precisa da misericórdia de Deus todo dia, como você. Eu comecei a andar com algumas pessoas que só murmurava, questionava, querendo ou não, ia nos contaminando. E um dia eu comecei a ver que quando essas pessoas caíam, eu estava caindo junto com elas. Sabe quando o filho pródigo caiu em si? Quem já leu? Quem já leu? O filho pródigo está lá, de repente ele olha para as bolotas do porco. O que a Bíblia fala que ele faz? Ele deseja, e a Bíblia diz que ele caiu em, e ele lembrou: peraí, que bobeira é essa? Todo mundo dá seu momento de bobeira. E eu tive um momento de bobeira que eu estava afundando, porque eu acompanhava só gente que questionava. Por quê? Por quê? Deus não te colocou aqui para questionar. Ei, recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Deus não te colocou aqui para questionar. Deus não te colocou aqui para você querer bater de frente, querer falar mais alto, para você querer mostrar que você é o bom. Não, Deus te colocou aqui para você obedecer. Para você obedecer. Diga glória a Deus. E eu percebi que eu estava caindo, eu estava afundando, meu ministério afundando. Um dia eu tive que chegar no meu líder, missionário Paulo, missionário Marli. Eu tive que abraçar eles, pedir perdão a eles, dizendo: me perdoe porque eu não estava dando ouvido à voz de vocês. Me perdoe porque eu não estava andando conforme deveria andar. A partir de hoje eu quero obedecê-los. Eu quero andar debaixo da autoridade de vocês. Fala glória a Deus. Deus, para tratar contigo, Ele usa homens. Deus, para tratar contigo, Ele levantou um casal de líderes, pastores, pastora. E Deus vai fazer uma grande obra nessa igreja. Se tiver um disposto a obedecer e ouvir a voz de Deus, ninguém vai parar esta obra. Ninguém vai parar essa igreja. Aleluia. Fala glória a Deus. Cuidado com quem você anda. Tem muita gente por aí que está caído e quer te jogar no chão. Tem muita gente por aí que só contamina. Ele quer minar na mente da pessoa. Olha lá, olha aquele grupo. Para com isso, meu irmão. Em nome de Jesus, eu não vejo a igreja assim. Eu vejo a minha igreja como uma igreja avivada, unida, de oração espiritual, humilde. Uma igreja que anda na comunhão, na graça. Esses dias aconteceu algo comigo, eu ouvi. Eu falo isso para a glória do Senhor. Nós temos um torneio de futsal regional entre 6 cidades da nossa igreja, que acontece cada rodada e cada etapa nas cidades que participam. E no último jogo agora foi em Vazante. E um dos nossos discípulos, um dos nossos jovens, do nosso time, a gente discutiu e eu dei lugar à carne. Eu dei lugar para a carne. Eu dei lugar para o diabo. E eu ofendi. Eu não vou justificar porque é jogo. Não, porque eu dei lugar para cá. E sábado, isso foi durante a tarde. À noite ia ter o culto e eu ia ministrar. Eu estou lá em casa e aquilo começou a me incomodar. O Espírito Santo me incomodando, o diabo me acusando. Como que você vai pregar desse jeito? Como que você vai louvar desse jeito? Irmãos, e a gente é orgulhoso. Tem muita gente que quanto mais ele puder resistir, ele resiste.
não quer descer. Para subir tem que descer, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? É ou não é verdade? Então eu estava me arrumando, eu triste, abatido com aquilo. Eu liguei na igreja para um obreiro que trabalha conosco que disse: reúne os jovens aí, estou chegando antes do culto, vai lá para a sala de reuniões, para a sala das crianças, que eu quero falar com todo mundo. Falei que esse jovem, que eu havia ofendido ele tinha que estar, porque eu ofendi ele na frente de outros jovens. Eu vi que eu saí de mim, que eu dei lugar para a carne. Então eu chamei, reuni todos, irmãos, e quando eu disse a ele assim: eu quero pedir perdão a você, porque eu te ofendi, eu dei lugar à carne, não deveria ter falado da maneira que falei com você. Me perdoa em nome de Jesus, eu preciso ficar bem. E pedi perdão aos jovens. Na mesma hora, irmão, aquele peso saiu de mim. Eu só subi para ministrar depois que eu fiz isso. Eu só dei conta de subir para ministrar depois que houve esse renovo, depois que houve esse conserto. Quem está entendendo, diga amém. Eu deixei de ser pastor por isso? Não. Eu perdi minha autoridade por isso? Não. As pessoas, meu irmão, me olham do mesmo jeito, me respeitam do mesmo jeito. Eu não estou nem aí com o título de pastor. Eu fui chamado para morar no céu. Meu alvo na igreja não é ser pastor. Meu alvo na igreja é ir para a glória, é subir para o céu, é até a minha salvação. Do que adianta você e eu ficarmos aqui posando de bonzões, posando que está tudo bem, enquanto muita coisa em nossa vida precisa ser consertada e Deus está vendo, e você perder sua salvação por causa de bobeira. Hoje é noite de conserto, hoje é noite de renovo. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Moisés subiu, e Moisés então levanta as mãos e ele começa a dar cobertura de autoridade, de liderança sobre Josué. Moisés representa o casal titular de pastores dessa igreja, pastora Noelma, pastor Maurílio. Ele subiu, estendeu as mãos, e ele começou a interceder, a orar. Só que a luta era muito grande. Tem gente que não entendeu, acha que igreja é brincadeira. Tem gente que acha que a igreja é um clube. Ele vem, não tem compromisso, vem o dia que quer, a hora que quer, não fala nada, faz o que quer, vai em qualquer lugar, dá um mau exemplo, dá escândalo, sai da igreja, vem na igreja, pensa que a igreja é um clube é brincadeira, não tem compromisso. Se algo estragou, não estragou, ele não está nem aí. Não, isso não é problema meu, é problema de Moisés, é problema da pastora. Para com isso, meu irmão. Igreja não é clube, igreja é corpo, igreja é de Deus, é edificada por Deus, edificada pelo Espírito Santo. O dia que você levar mais a sério o seu compromisso com a igreja, o seu compromisso com a liderança, Deus vai fazer de ti uma grande bênção. Oh Deus, diga aleluia. Moisés levanta a mão, aleluia. Moisés faz o quê? Moisés faz o quê? Moisés faz o quê? As mãos dele vai, a mão dele vai o quê? Cansando, porque é pesada. É pesada, é ou não é? Sim ou não? E a mão dele foi se abaixando. Só que quando a mão se abaixava, Josué ia perdendo a resistência. Vou te falar algo muito forte aqui. Quando a sua pastora não está bem, a igreja não está bem. Quando a sua pastora ou a sua liderança está doente, a igreja está doente. A pastora é reflexo da igreja. Sabe o que é que muitos dizem? Para mim não importa. Sabe o que é que muitos falam? Se vira. Sabe o que é que muitos pensam? Problema dela. Mas esses que pensam assim, muitos deles, sempre é os que estão exigindo alguma coisa. Pastora não foi na minha casa esse mês. Pastora não me ligou essa semana. Pastor não me deu atenção essa semana. E você tem dado atenção para ela? Tem ido à casa, mas ela não precisa. Quem te disse que não? Moisés tinha muito mais anos de experiência do que Josué. Muito mais, muito mais. Se fosse para olhar por experiência, meu irmão, Moisés não precisava de ninguém fazer nada por ele. Não precisava. Ninguém vive de experiência, as pessoas vivem de comunhão. Um dia, o missionário Paulo Roberto Rezende, ou Paulo Rezende Roberto, eu troco aí essas. Rezende, né? Roberto Rezende, um homem de Deus. Ele começou a ministrar na nossa formatura. E ele disse assim, ó, que um dia um pastor de uma grande ministério, grande igreja, chegou a ele e disse assim: missionário, o senhor tinha que estar
numa capital como São Paulo, num grande centro, com uma grande estrutura, porque o senhor tem experiência. E ele é muito quebrantado, né? Ele é muito quebrantado, ele chora. E ele começou a chorar na pregação. E ele disse assim: sabe o que eu queria fazer se eu pudesse? Pegar minhas experiências e jogar dentro da lata de lixo. Porque a experiência de nada vale. Do que adianta ter experiência, mas não ter aconchego? Do que adianta ter experiência, mas não ter um Josué para lutar por você? Do que adianta ter experiência, mas não ter Arão e U para segurar na sua mão? Do que adianta, igreja? Do que adianta você olhar para a sua liderança? Essa palavra é para a liderança, é para a igreja. E eu estou pregando porque Deus mandou pregar. Quem crê? Quantos estão recebendo? Quantos estão recebendo? Diga amém. Do que adianta, meu querido? Pastor sente dor. Pastor sente a falta, carinho, de afago, de atenção. Liderança sente, precisa de apoio, não só de palavras, principalmente de atitudes. Principalmente de atitudes. Principalmente de atitudes. Xalacafaçu, canta lava. Deus vai sarar esse ministério aqui, viu? Deus vai sarar esse ministério aqui, queridos. Diga glória a Deus. Eu sempre digo lá na igreja: vocês querem fazer algo especial por mim, me agradar? Faça mais pela minha esposa, pelos meus filhos. Um dia eu fiquei de queixo caído. Tem uma irmã que converteu na nossa igreja tem pouco tempo. Ela era empresária na cidade. Vendeu para construir uma casa, sua loja. Uma mega casa. Uma mulher, financeiramente falando, bem estruturada. Geralmente a gente tem uma má impressão. Não é má impressão. Que a gente julga as pessoas, né? Você pensa, aquela mulher nunca, não. Dela, você não espera. De pessoas assim, às vezes a gente não espera algumas atitudes. E a minha esposa, eu havia dito na igreja para os irmãos orar por ela, que ela não estava muito bem de saúde. Com criança pequena. Só pedi, quem pode orar pela pastora, ore por ela. Aí no outro dia, estava eu em casa e mais 2 jovens da nossa igreja lá e a minha esposa. A casa, a pia cheia de vasilhas. Foi depois do almoço, algumas coisas para arrumar. Chega essa irmã. E ela já tinha feito muitas outras coisas que não surpreendiam, de maneira de honrar. E essa irmã chega e ela diz: pastora, é o seguinte, ela é paranaense, misturada com o Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, gaúcha. E ela chega: pastor, eu vim aqui para te ajudar. O que eu posso fazer? A gente que é tão sem graça, que a DG fala assim na hora assim: não, mas não tem nada que a senhora vai fazer. E ela foi lá para a cozinha, ela viu tanto de vasilha, e ela começou a lavar. Porque assim, lava vasilha assim. Os jovens que estavam lá na igreja comigo assim: fecha a boca, senhor. Porque tem coisa que surpreende. Não estou falando sem lavar as vasilhas, não. Você pode até lavar um dia. Mas estou dizendo a questão de atitudes que surpreendem. Atitudes que o quê? Atitudes que o quê? Atitudes que o quê? Às vezes na igreja só você quer receber abraço. Chega e dá um abraço na sua liderança. Dá um abraço no irmão. Dá um abraço no ombreiro. Viva em comunhão. Honre. Moisés levanta as mãos, suas mãos pesadas, começa a cansar. Arão e Ur faz o quê? Vem cá.
Josué, que aqueles que estão na batalha. Mas a igreja precisa dos Arãos e dos Ur, para estar firme, dizendo: Moisés, você pode cansar, mas eu estou aqui para te ajudar. Sabe o que eles quiseram dizer? Sabe o que eles quiseram mostrar? Pode acontecer o que acontecer, Moisés, nós vamos estar do seu lado. Não abaixa a cabeça, não perde a fé, não desanima, conta conosco. Lá está Josué lutando, aqui tem Arão e Ur. Será que aqui tem Josué? Será que nessa igreja tem Arão e Ur? Será que nessa igreja tem Josué? Será que nessa igreja tem Arão e Ur dispostos a lutar, a estar junto à liderança, a amar, a estar em comunhão, a esforçar junto com ela? Tem ou não? Acabou, glória a Deus aí, irmão? Será? Tem! Quem é aqui que Jesus pode contar contigo? Quem é aqui que a sua liderança, seus pastores podem contar contigo? Diga glória a Deus. Para de ficar julgando, para de ficar isolado, para de querer todas as atenções voltadas só para você. Quando você preocupar mais com a sua liderança, Deus vai levantar pessoas para preocupar com você. Quando você amar mais sua liderança, Deus vai levantar pessoas para amar mais você. Quando você honrar mais a sua liderança, Deus vai levantar pessoas para honrar você. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vira para o irmão do seu lado e fala: meu irmão. Fala: meu irmão. Honre, ame, vive em comunhão. Esse é o propósito de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos abrir a Bíblia para a gente orar. Lá em Hebreus. Glória a Deus. Ó, gente, você vai sair daqui hoje mudado. Eu já vi muitas pessoas na igreja que o dia que ele aproximou mais da liderança, nunca mais foram mesmos. Foram renovados, abençoados. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Diga glória a Deus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Levanta suas mãos aonde você está, querido. Levanta suas mãos. Feche os seus olhos. Suricanta lá, machê. Deus te colocou aqui para ser bênção. Deus te colocou nessa igreja para ser bênção. Deus te levantou para ser um Josué. Oh, meu irmão, o Senhor é que te dá as oportunidades. O Senhor que te levantou, que te colocou aqui. O diabo quer te tirar, o diabo quer te envergonhar. Satanás quer que você pare. Tem muita gente que chegou aqui pensando em parar, em desanimar, em desistir. Tem muita gente que tem dito ou pensado até em mudar de igreja, de ministério. Esse é o ministério que Deus te colocou. Essa é a liderança que Deus colocou na tua vida. Ame eles. Você tem orado para Deus te curar e às vezes não tem recebido. Você tem orado para Deus te prosperar e às vezes você não tem conseguido receber essa prosperidade. Você tem orado para Deus te dar conquistas e às vezes você não está conseguindo. O que está faltando? Você perguntou. Deus te responde: honre a minha liderança. Ame a minha liderança. Sejam submissos, obedientes.
Ame os irmãos. Tem gente que vive isolado, não tem comunhão com ninguém na igreja. Tem gente que guardando ódio de irmão. Tem irmãos que não falam mais com o outro. Não saia daqui hoje sem liberar perdão. Não saia daqui hoje sem pedir perdão. Tem gente vivendo de engano na casa de Deus, vivendo com engano, com mentiras. Tem gente que só murmura. Por onde eu passo como pastor, eu tenho dito para a igreja: não me seguem, não sigam a mim como o melhor pastor, não fiquem na igreja por minha causa, não. Sigam Jesus, porque eu sou homem, sou pecador, qualquer hora eu posso te decepcionar. Tem pastores que são melhores do que eu, pregam melhor do que eu, administram melhor do que eu, falam melhor do que eu. Mas meu irmão, não me siga e nem siga nenhum pastor como se ele fosse o teu único pastor, o teu salvador. Não, honre a todos, ame a todos, obedeça a todos. Você hoje agradeceu a Deus pela sua liderança, querido? Tem muitas almas nessa cidade para serem ganhas. Tem muita gente mais instruída, mais qualificada e capacitada do que eu e você, humanamente falando, para estar aqui nesse tempo. Mas Deus não quiseram eles, Deus quis você. Porque é através de você que estes virão. Oh, meu irmão, levanta a tua mão. Vai descer uma unção tremenda sobre essa igreja. Deus está levantando ministérios aqui hoje. Deus está levantando ministérios aqui que estavam caídos, destruídos, frustrados, fracassados. Você um dia entrou em rebeldia, você um dia desobedeceu. Você sabe que você não tem andado da melhor maneira possível que poderia andar. Não tem sido fiel, dizimista, ofertante, como poderia ser. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama hoje, conserta, porque Ele tem algo grande para liberar sobre ti. Oh, Deus está ouvindo o gemido. Deus está ouvindo o gemido. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Ore calabacheve, fique em pé, fique em pé, fique em pé, igreja. Fique em pé, igreja. Querido, Deus está aqui, queridos. Igreja do Senhor, Deus está aqui, igreja. Deus está aqui, igreja. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Oh, glória! Para ser uma bênção. Aleluia! Deus te chamou para ser bênção. Ser bênção. Deus te chamou para ser bênção. Mesmo sendo assim, falho pecador, Deus me ama. Aleluia, Deus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluia. Se eu estou fraco,
Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar, não. Sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Levante as suas mãos e diga: Deus me ama. Deus me... O seu amor é tão incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braço. Presta atenção. Eu quero pedir, pastora, licença. Tem como tirar esse púlpito para trás, afastando um pouquinho? Se não tiver, não tem problema. Se não tiver, não tem problema.